Olá a todos e todas, estamos de volta para mais um episódio do nosso programa ABDT Memória Viva. E hoje eu, Rodolfo Pamplona Filho, tenho a satisfação, o prazer, o privilégio, a grande honra de entrevistar não somente um dos confrades mais profícuos da Academia Brasileira de Trabalho, mas também um querido colega, um grande parceiro, um irmão que o coração elegeu. Minhas senhoras e meus senhores, tenho aqui a satisfação de receber o acadêmico Luciano Doria Martinez Carreiro. Luciano, que bom te receber no ABDT Obrigado. Memória Viva. Fico honrado de estar nesse projeto. Acho importante que a gente registre as nossas memórias ainda dos acadêmicos mais jovens, né, mais novos, mas em algum momento isso aqui vai ficar importante para que a gente consiga documentar a passagem de todo mundo nessa gloriosa academia. Exatamente, porque o ABDT Memória Viva é um programa que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os membros da Academia Brasileira do Trabalho por eles mesmos. Ou seja, é um Luciano Martinez por Luciano Martinez dentro da ABDT. E dentro dessa ideia, meu querido, eu queria que você abrisse aqui a nossa entrevista falando um pouco de você. Onde, quando você nasceu, onde, quais foram as suas primeiras referências de vida, né, onde você fez a sua formação. A palavra é sua. Luciano Martinez por Luciano Martinez. Muito obrigado pela oportunidade. Então vamos lá. Eu sou baiano de Salvador, né? Nasci na cidade de Salvador no ano de 1972. Ou seja, eu sou de 10 de maio de 1972, uma década em que praticamente os meus amigos, as pessoas que eu até hoje conheço e mantenho contato, são nascidas e muita gente de Salvador faz parte desse meu contorno. Eu sou filho de uma, ele não é espanhol, né, mas em verdade a família dele toda é espanhola. Meu pai, que embora tivesse nascido no Brasil, Tinha ele nacionalidade. ele é espanhol de origem. O pai dele e a mãe dele são espanhóis, os irmãos dele também. Então eles vieram para o Brasil em decorrência dessa confusão que aconteceu lá na Espanha durante a Guerra Civil e encontraram no Brasil um Eldorado e aí começaram a conviver, mas ficaram em idas e vindas, tanto é que meu pai tem irmãos que nasceram na Espanha, outros que nasceram no Brasil. Enfim, eles começaram a conviver aqui e fixaram residência aqui. Minha mãe, baiana de Salvador, né, e nós então temos essa inter-relação com a Espanha, porque tem muito contato com as pessoas locais, né? Os meus avós, que aqui ficaram, mantiveram aí algumas tradições, então sempre tive essa inter-relação com a comunidade. Eu vivi na Cidade Baixa, que quem é de Salvador sabe que a cidade de Salvador é dividida em Cidade Alta e Cidade Baixa. Cidade Baixa é uma parte mais próxima ao mar e numa região um pouco mais destacada do centro, que é exatamente a Península Itapajipana, onde ficam bairros históricos como o Bonfim, onde fica a Igreja do Bonfim. Inicialmente eu morei no bairro do Bonfim, depois de um bairro vizinho ali, Monte Serra, e fiquei muito tempo vivendo na Cidade Baixa, então ali foi basicamente o espaço onde eu vivi e estudei. E como é que Tanto o direito surgiu em sua vida, querido? bom, aí foi exatamente quando eu tive que optar por ingressar na faculdade. Eu não tinha um grande referencial jurídico na minha vida. Tinha, né, já não está mais vivo, mas na época era vivo um tio que era muito conhecido, advogado, mas era o meu único referencial na área jurídica e era de uma área diferente da que eu, no final, acabei atuando. Mas como ele era muito conhecido e muito eloquente, a gente acaba até se fascinando pela ideia. Então, acabei me inscrevendo no vestibular para Direito, fiz, cursei e comecei a gostar. Então, foi mais ou menos aí que esse ramo começou a fazer parte da minha vida. E o direito do trabalho? É isso. Durante o transcurso da faculdade, a gente tem muitas oportunidades de contato com disciplinas diferentes, né, com professores diferentes. O direito do trabalho ele acabou se fixando muito, porque eu fui fazer um estágio é, é, na Defensoria Pública, e ali na Defensoria a gente tem uma segmentação. Tanto é que eu até comecei na área penal. Depois eu fui experimentar a área de trabalho e gostei. Eu tive digamos, um responsável, né, que era
um defensor responsável, que a Defensoria Pública do Estado da Bahia cuidava da Justiça do Trabalho à época e hoje Na não época eu cuida lembro, o mais. Então, Genaldo era. Genaldo era o defensor-chefe, mas o meu defensor orientador era o Falcon. Alguns Hum, conheceram, um advogado é já já Manuel Bloise experiente. Falco, né? Exatamente. E Falcon tinha uma atuação na defensoria muito liberal em relação aos seus estagiários, né? Ele deixava que a gente atuasse. Tanto é que eu ia para o fórum, né, para a justiça, para o fórum. Lá chegando, existiam alguns andares, ele tinha alguns estagiários, olha, você cuida desse andar. E eu ficava lá fazendo as audiências, existia, sei lá, um acerto de paciência e de aceitação, de admissibilidade, que a gente pudesse atuar, e a gente atuava como se advogado efetivamente fôssemos, mas ele estava sempre entrando na sala, saindo, ele não conseguia dar conta dos 5 andares, e ele deixava um por andar. Então eu fiz muitas audiências trabalhistas com muitos juízes durante 2 anos. Isso fez com que eu me aproximasse muito do ramo, né? Não fosse somente isso, houve uma particularidade adicional que eu fiz o concurso, né, para a Justiça do Trabalho enquanto ainda era servidor, enquanto eu era ainda estudante, enquanto eu ainda estava na faculdade, e passei no concurso. E quando eu ingressei, eu já encontrei um ambiente que eu já estava muito acostumado. Então, digamos que o direito do trabalho me atraiu por alguma razão que a gente desconhece. E a magistratura trabalhista, a atuação? Você já ingressou na Justiça do Trabalho, primeiro atuando como estagiário da Defensoria, tornou-se servidor concursado da Justiça do Trabalho, e talvez a magistratura fosse um caminho natural, né? Estando no judiciário, atuando lá dentro da Justiça do Trabalho, é natural que a gente imagine fazer um concurso para magistratura e surgiu um edital. Mas tinham surgido outros editais também. Eu não estava tão fechado para outras carreiras jurídicas, afinal de contas, ali tão jovem, iniciando a minha atividade, eu estava mesmo capaz de recepcionar qualquer outra tarefa. Eu fiz outros concursos, até passei em outros concursos, mas o concurso da magistratura que foi aquele que eu realizei com o edital que surgiu ali no final de 1994, eu acabei sendo aprovado nesse concurso. No ano de 1995, eu tomei posse juntamente com você, Rodolfo. A gente É. tomou posse no mesmo dia, 10 de Preciso julho. dizer isso aí. Nós somos colegas do concurso de servidor e colegas aí realmente empossados no mesmo dia, 10 de julho de 95, na magistratura trabalhista. Mas conte um pouquinho, porque é Luciano Martinez para Luciano Martinez. Conte um pouquinho a sua carreira na magistratura trabalhista até o momento. É isso. E aí, quando eu ingressei na magistratura, em 10 de julho, que foi o dia da posse, eu até digo que fiquei surpreso com os bons resultados, né, aquele concurso com tantos candidatos, eu fiquei em segundo lugar, né, assim, eu não tinha títulos, eu era recém-ingresso na atividade jurídica, fui muito bem classificado, e iniciei a atividade na magistratura de forma basicamente exclusiva, não pensava em outras tarefas, embora tivesse surgido em pouco tempo algumas propostas para docência. E aí eu comecei na atividade de docência de uma forma também bastante interessante, porque não foi em faculdade. Um advogado, eu até digo que ele é meu descobridor, o André Bonelli, você conhece. Ele foi fazer uma audiência comigo e disse, olha, eu gostei da sua forma de atuar e queria te convidar para que você é, realizasse umas aulas na escola da advocacia, não me lembro como é que se chamava a escola da advocacia, talvez é SAD, alguma coisa assim, e eu queria que você oferecesse um Exato, era curso. exato. É, olha, eu não sou docente, eu só tenho atividades muito incipientes nessa área, mas vamos lá. E eles gostaram, eu também gostei, e a partir de então, outros convites vieram, não em caráter, digamos assim, de uma graduação, mas surgiram, até que em uma Me lembro determinada que nós data demos um você. curso juntos nessa época, você lembra? Sim, 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 Do sim, também. procedimentos especiais na Justiça do Trabalho. Eu me lembro que eu É, falei um monte de foram coisa, né? muitos. Foram muitos. O presidente na época era o. Quem era o presidente? Eu não me recordo, mas eu sei que ele criou um programa que era trocando experiências, em que se viajava para o interior para se dar esses cursos, né? É, não me recordo exatamente quem é, talvez Thomas Bacelar. Acho que E Thomas. nós rodávamos várias cidades do interior, fazendo essas visitas e dando esses cursos. Até que, passados alguns anos, eu recebi uma proposta, até mediada por você, para ensinar na Unifax. Aí iniciou uma outra
época, que foi justamente de um ensino formal, de graduação, durante 6, 7 anos, eu fiquei na Unifax e, paralelamente, também ensinei na, eh, na Rui Barbosa, essa por convite de Cláudio Brandão. Antes tem um episódio importante. Tão logo eu ingressei no concurso na magistratura, eu consegui, enfim, entrar em um curso que era muito disputado, que era o curso de especialização em processo do professor Amor de José Passos. Joaquim Calmon de Passos, que também foi um ponto importante, porque não somente para que eu me interrelacionasse com a comunidade jurídica da época, que Calmon tinha uma capacidade magnética de atrair grandes personalidades para o curso dele, que era muito prestigiado, havia até uma certa disputa para ingressar no curso, quanto também por conta do conhecimento que eu ia angariar ali. E foi assim, uma das melhores experiências acadêmicas que eu tive e que eu realizei ali entre 96 e 97. Foi logo, tão logo eu ingressei na magistratura, pouco tempo depois eu já pleiteei o ingresso naquele desejado curso. E depois teve o mestrado também. Mas aí a gente pode falar sobre isso se você achar que está na Não, hora. perdão, fale um pouco É, dos cursos de pós-graduação, estricto sensu, mestrado, doutorado, porque, de certa forma, também sou testemunha disso. isso. Então eu fiz esse curso de Calmon, a gente até usava esse epíteto, né, o curso de Calmon, que foi uma experiência difícil de descrever e, evidentemente, só quem viveu teve oportunidade, porque Calmon não apenas referenciava direito, como ele também atuava fortemente sob o ponto crítico, né, de política, sociologia. Então, o curso dele era sempre uma coisa maravilhosa. E ele tinha alguns, digamos, outros professores que atuavam em áreas específicas do processo. José Augusto Rodrigues Pinto, que ensinava a parte de processo do trabalho, o professor Ademar ensinava a parte de processo penal, e ele tinha também uma outra pessoa que cuidava, parece que era o professor Lafayette, de processo administrativo. Em verdade, é um curso muito bem engenhado, muito bem organizado, e que eu já estava ali no contato cotidiano e vi um edital para a seleção para o mestrado da UFBA. E aí eu fiz a seleção do mestrado e ingressei no mestrado. E aí foram novas experiências, novos contatos, novas personalidades com quem eu tive a oportunidade de conviver. E também, aproveitando, uma coisa acaba se conectando com outra, eu fiz a seleção para professor substituto da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, quando eu estava um pouco antes do mestrado, ali entre o curso de Calmon e o momento em que eu ingressei no mestrado. Então, eu ingressei no mestrado ainda sem estar desculpe, eu ingressei na Faculdade de Direito, na graduação, como professor substituto, antes de estar no Perfeito. mestrado. E aí você defendeu o mestrado e Sim, e você engatou esteve na depois o minha banca. doutorado. Isso. Você esteve na minha banca, uma banca, eu diria até muito plena de notabilidade. O meu orientador era o professor Washington Luiz da Trindade e o professor Luiz de Pinho Pedreira integrou também a banca. E você, eram três grandes personalidades e eu tratei sobre os limites para o exercício da autonomia coletiva sindical, esse tema que hoje a gente encontra aí sobre o tema 1046, foi o tema que eu tratei. Quando eu terminei o- quando eu concluí, né, o mestrado, eu, como qualquer outra pessoa, pensava em publicar aquela obra. Só que surgiu um edital de um concurso nacional da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, que se chamava Concurso Orlando Gomes, Prêmio Orlando Gomes e Elson Gottschalk. Aí eu disse, eu vou tentar, estou com um trabalho pronto aqui, vou tentar. E eu ganhei esse prêmio. Então, esse prêmio que é concedido a cada 2 anos, né, eu fui o ganhador desse prêmio e por isso eu fiquei esperando um momento, a gente estava conversando sobre reforma sindical na época, para Uhum. publicar aquele conteúdo, eu acabei não publicando, mas transformando em alguns textos, em alguns outros artigos que eu fiz aí ao longo do tempo. E aí surgiu a experiência da Espanha, né? Depois que eu terminei o mestrado, isso tudo com a magistratura, né? Nunca me afastei dela. Só durante o período em que eu fiz o doutorado, mas vamos lá. Aí surgiu uma proposta para fazer uma experiência acadêmica intermediada pela ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Seu Trabalho, na Espanha, né? E era a oportunidade que eu tinha de entrar em contato com a minha ascendência. Então, foi em Castilha-La Mancha, no centro da Espanha, uma cidade pequenina chamada Ciudad Real,
em que eu compus a primeira turma, junto com alguns outros colegas lá, e tivemos a oportunidade de conhecer os mais importantes nomes do direito do trabalho espanhol, português, italiano. Afinal de contas, a gente teve uma experiência acadêmica indescritível na primeira turma. E, mais uma vez, você estava na segunda turma da UCLM. Foi muito bom isso. É isso, querido. E aí teve o Eu ainda doutorado na USP. Sim, a USP foi depois da UCLM. Eu Hum. fiz a UCLM, Universidade de Castilha-La Mancha, fiz a tesina, né, que é uma espécie de um mestrado. E aí depois eu estava no prazo já para elaboração da tese de doutorado. Eu já sabia sobre o que é que eu ia escrever. Eu ia escrever sobre, na época o nome era esse, comportamentos antissindicais. Era o texto que eu estava escrevendo, só que havia uma dificuldade na época, hoje talvez menor, de convalidar títulos estrangeiros no Brasil. Eu acho até que eu subestimei a importância de Castilha-La Mancha, porque não tem nenhuma dificuldade de convalidar título de Castilha-La Mancha no Brasil. É, é muito respeitada a instituição, mas enfim, eu fiquei com dúvida e eu resolvi fazer um processo seletivo na USP. Eu disse, olha, eu vou fazer, porque no final das contas, eu não sei se eu vou conseguir convalidar, então eu não vou ficar nessa dependência. Então vou fazer a seleção. Estava lá para escrever a minha tese de doutorado da Espanha, sabe, deixa quieto isso aqui, vamos fazer o processo seletivo. Passei no processo seletivo. Quando passei no processo seletivo, era natural que eu tivesse que estar lá morando em São Paulo. Então, eu fui licenciado pelo tribunal, acabei ficando licenciado por menos de 2 anos, porque eu passei no concurso da UFBA como professor efetivo durante o período da minha licença, e aí tive que devolver minha licença. Então, eu tive mais ou menos 1 ano e 2 meses de licença, mas dentro desse período eu cumpri todos os créditos na Universidade de São Paulo e também fiz a tese de doutorado, que já estava encaminhada e que passou a ter o nome de Condutas Antissindicais, né? Ah, Também nessa época, quando eu estava em São Paulo, eu acabei terminando de escrever o curso de Direito do Trabalho, que teve a sua primeira edição publicada no ano de 2010 ou 2009, mais ou menos na época que eu ingressei na Federal da Bahia como professor efetivo, né? E que eu tive a apresentação feita por Rodolfo Pamplona. Mas, meu amigo, vamos falar agora da Academia Brasileira de Trabalho. Tá. Quando foi que você teve notícia da Academia Brasileira de Trabalho? Quando você sentiu o desejo de integrá-la? E conte o seu processo de ingresso e também a sua atuação em diretorias posteriores. Tá. É, Em relação à academia, eu já conhecia, né, a academia é muito conhecida desde há muito tempo, acho que desde os meus primeiros instantes de estudo de direito do trabalho, eu já sabia da existência dela, já sabia do trabalho que ela desenvolvia. É, Um grande amigo meu ingressou na Academia Brasileira de Direito do Trabalho e eu fui à posse dele, assisti a toda aquela solenidade, e estavam presentes nesse evento diversos grandes nomes, né? Não somente nesse, quanto em outros que aconteceram colóquios aqui. Então, o professor José Augusto Rodrigues Pinto, que foi presidente da academia, ele promoveu eventos aqui. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente gente como Arnaldo Susequinde, como o professor Amaury Mascaro Nascimento, conhecer diversos desses grandes mestres que formaram a gente. Esse, meu amigo, grande amigo, que efetivamente tomou posse, não me recordo exatamente o ano, foi Rodolfo Pamplona, acho que você conhece. E ele Acho que eu vos falo, em foi 99. ele foi uma inspiração para mim, né? Então, mas eu via aquilo como algo, planejamento, não como um desejo, sabe, tem que acontecer imediatamente. Mesmo porque eu achava que eu tinha que ainda produzir mais e ser um pouco mais proficiente na atividade acadêmica do que eu me via naquele momento. E na época em que eu estava na Espanha, foi um pouco antes, foi quando eu voltei. É, eu recebi uns telefonemas já alguns anos depois, acho que era 2006, 2007. Eu recebi alguns telefonemas do professor Rodrigues Pintora de Quem e do Manuel Jorge Silva Neto, me chamando, me convidando para eu ser candidato.
né? E aí eu tive apoio de outros baianos, né? Outros nomes da Bahia. E eu disse, ah, mano, então eu acho que vale a pena tentar, né? Se eu tenho o apoio de tanta gente. O professor Pinho Pedreira, que gostava muito de mim, do meu trabalho, também me apoiou, e os outros, todos você nem se fala, né? E aí eu me encorajei para fazer isso. E, enfim, disputei uma vaga que tinha sido é, recentemente aberta, era uma vaga oriunda de São Paulo, tá? Essa vaga, ela foi disputada por um nome de São Paulo, professor Renato Rua. Eu disse, pronto, agora que eu perdi mesmo, que vai ser difícil conseguir passar nessa disputa que se estabeleceu. Mas eu venci aquela eleição e até com uma margem boa de votos e ingressei na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. E desde aquele primeiro ingresso, eu comecei a participar e a colaborar com diversas atividades entre as quais a primeira delas foi a construção do Dicionário Brasileiro de Direito do Trabalho, que eu fui o coordenador, junto com o professor José Augusto Rodrigues Pinto e o professor Nelson Manriche. Figurei em diversas diretorias, fui diretor de publicação em diversos mandatos, fui diretor secretário do seu mandato, e a gente conseguiu efetivamente elevar a academia de um padrão que já era muito bom para um padrão hoje de respeitabilidade imensa, tanto é que Excelência. surgindo uma vaga na academia, é uma disputa imensa por grandes nomes para ingressar na academia. Acho que a gente contribuiu, eu, você, Rodolfo, e outros nomes, com o engrandecimento dessa associação. Nós fizemos efetivamente Eu ela primeiro maior me do que ela já permito era. falar na condição de seu ex-presidente, né, mas também de, depois, como presidente honorário, e ver o seu trabalho. A academia engrandeceu-se muito com o seu trabalho, né? Os Obrigado. trabalhos de publicações é algo que é algo admirável, que fez história na academia. Todo mundo que entra e vê a produção institucional da academia, nós vemos que tem ali a marca do acadêmico Luciano Martinez, e isso muito me orgulha, né? Isso muito me honra ter ao seu lado, ter a sua amizade, mas também ser seu colega e seu confrade. Você se tornou, Luciano, e eu falo isso publicamente nesse vídeo que vai ficar perpetuando a memória da academia, que você se tornou uma grande referência para o direito do trabalho brasileiro e internacional. E isso ter estimulado lá no início, né, com esse meu jeito um tanto quanto heterodoxo de cobrar uma produção e ver hoje o quanto você se tornou produtivo, é um orgulho imenso. Tê-lo como amigo, como irmão, é uma satisfação que eu digo que é um galardão que os céus me agraciaram. E nesse ponto, meu irmão, meu amigo, a gente vai para o final da nossa entrevista. Ainda Você preciso falar citou, uma coisinha. Eu olha sei uma que coisa. alguns levam mais tempo, outros levam menos, Hum, mas é porque são muitos episódios, né? Só para concluir a sim, trajetória da academia, na academia nós começamos a produzir efetivamente sim, diversas obras, obras que eu chamo de icônicas. Eu tenho um carinho muito grande pelo Dicionário Brasileiro de Direito do Trabalho, mas também acabamos produzindo obras de comentários à Constituição, isso. comentários São dessas que eu estou falando. comentários à Constituição nos seus capítulos 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Fizemos o artigo 5º da Constituição. Na época da reforma, fizemos diversas outras obras. Escrevemos na época da pandemia. Então, temos realmente uma biblioteca hoje com o grifo da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Mas eu não poderia deixar de referir-se à importância da passagem pela Universidade de São Paulo. Quando eu tive na Universidade de São Paulo, cursei rapidamente o doutorado, eu produzi esse Condutas Antissindicais, que é essa obra que foi reconhecida até pela própria universidade na época, pelo departamento, como a melhor daquele ano, né, por conta de uma experiência que já estava muito construída. Então, eu tive o aporte da Espanha para elaborar aquele material ali. E eu continuei produzindo outras coisas na área de direito sindical e coletivo do trabalho, que me levou a fazer o pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, juntamente com o professor Gilberto Stirmer, com o professor Ingo Sarlet, que era justamente a intenção que eu tinha de, na melhor faculdade de direito brasileira, que cuida de assuntos relacionados a direito sindical e coletivo, na minha opinião, fazer um estágio pós-doutoral e elaborar umas primeiras linhas aí de um estudo que eu faço sobre liberdade sindical individual negativa e liberdade de expressão. Então, assim, essa em breves linhas, digamos assim, é a história, né, recheada aí de algumas participações que também precisariam ser referenciadas na área do direito previdenciário.
que foi uma grande paixão que foi despertada desde os primeiros convites de desafios feitos por Antônio Carlos Araújo Oliveira para que eu o substituísse num curso que ele dava durante o pior período que a gente teve em relação à vida dele. Foi quando ele adoeceu. Você também foi convidado, Cláudio Brandão. Mas são tantos os episódios que a gente tem para referenciar e de tantas interligações que fica difícil. Eu imagino, meu amigo, você construindo o seu memorial para professor titular. A dificuldade que você tem, porque você tem uma vida muito cheia de raízes e também de galhos e de tantos afluentes que acaba sendo difícil. E para mim, em 30 minutos, falar sobre uma história em que tem a presença de tanta gente importante que eu não, nem tive condição de referenciar aqui, é, é bem difícil. Mas Sem como um dúvida, meu querido. drops, né, fica uma ideia básica aí, mas eu até fiz isso no discurso de Cláudio Brandão, quando eu falei, lembrando uma passagem da Odisseia, em que se falava sobre, Ulisses falava no sepultamento de Aquiles, que ele teve a honra de viver entre gigantes, né? Eu conte mais adiante que eu vivi entre gigantes. Então, o que eu posso dizer é isso? Eu tive a oportunidade de viver entre os gigantes. Você, Pinho Pedreira, Washington Luiz da Trindade, Rodrigues Pinto, enfim, é até difícil de ficar falando que a gente fica com risco de acabar esquecendo alguns nomes, mas alguns nomes que sequer fazem parte da academia e que têm uma grande relevância para as letras jurídicas, a gente que viveu aí o florescer dessas atividades de formação jurídica com nomes fora do direito do trabalho, né, como Pablo Stouzo, seu frequente parceiro, como Fred Didier na Bahia. Então, a Bahia florescente, que tem nomes que infelizmente não estão entre nós, mas Cristiano Chaves e outros de outras esferas. Então, vivemos um momento muito importante. Você, Rodolfo, é talvez a semente inicial desse novo momento baiano. A gente pode falar de uma escola jurídica baiana, não somente de direito do trabalho hoje, mas de direito. Muito obrigado, meu querido. E eu fico feliz em dizer isso. E nesse arremate, eu agora pergunto não somente ao confrade, mas ao jurista Luciano Martinez, e ele jurista que faz parte da nossa Academia Brasileira de Trabalho. Quais são as perspectivas que você vê para o direito e o direito do trabalho no Brasil e no mundo, a título de arremate? O direito do trabalho, aliás, ele surgiu como uma, um ramo do jurídico que se destina a comprimir a autonomia individual e coletiva privada. Então, o direito do trabalho surgiu mesmo para impedir os excessos do individualismo, né? Do individualismo exacerbado, aquela coisa do liberalismo, de se fazer contrato sobre qualquer pretexto, para qualquer coisa, esquecendo a figura e a centralidade humana. Então, esses trabalhadores aí na década, desculpe, no século XIX, especialmente no século XIX, foram capazes de construir uma nova forma de ver a atuação de um Estado, né, um Estado intervencionista. E é muito comum que as coisas acabem mudando de lugar. Sempre foi assim, historicamente, a gente sempre viu os institutos e as pessoas e o direito se amoldando às mudanças que o vento traz, e não seria diferente. Mas levando em consideração aquela perspectiva pendular da história, não duvido que as coisas acabem mudando. Hoje, nós vemos efetivamente um instante em que há um reflorescer de liberalismo, há uma intenção de que as pessoas possam desenvolver elas sozinhas, independentemente da intermediação do Estado, independentemente dessa atuação limitadora às suas próprias atividades, mas eu não duvido que em algum momento nós vamos retomar a necessidade de intervenção do Estado para que o Estado novamente seja o condutor disso que a gente busca, né, de um oferecimento de uma dignidade para as pessoas que trabalham e por meio delas ganham sustento. Não vejo a menor possibilidade de se deixar de referir à existência do Instituto do Trabalho. Claro, ele sempre vai existir associado ao capital, transformado, sempre transformado. A informatização transforma o trabalho, a tecnologização transforma o trabalho, a inteligência artificial aperfeiçoa o trabalho, mas o trabalho continua a existir e, como instituto que continua a existir, vai precisar sempre de regência. Então, sempre teremos direito do trabalho, sempre teremos direito do capital, sempre teremos direito empresarial, sempre teremos direitos que administram as nossas vidas e gerem os nossos propósitos. Então, acredito que, embora transformações estejam passíveis de acontecer, eu não duvido
que a nossa importância como intérpretes desse processo vai continuar a ser relevante por muitos e muitos e muitos anos. Amém, meu amigo. E, meu querido, foi uma honra, um prazer, um privilégio Brasileiro. fazer esse episódio do ABDT Memória Viva contigo. Eu, nesse arremate, quase fundado, eu vou lhe dar a palavra para suas considerações finais, para que a gente possa encerrar. Considerações finais minhas são considerações de agradecimento. Todo o projeto que seja realizado com o objetivo de restabelecimento da memória histórica é importante. Eu lembro que dos meus propósitos quando eu ingressei na academia, junto com o confrade Vogel, talvez você tenha já ouvido o Vogel, foi o de fazer uma memória histórica da academia, e a gente conseguiu, na administração do professor Nelson Manrich, a gente conseguiu fazer um projeto de memória histórica, que foram livros que foram produzidos através da atuação de um professor da Universidade de São Paulo que funcionava, um historiador que funcionava como entrevistador, e fizemos isso, fomos muitos entrevistados, eu fui entrevistado, você também. Então, esse processo de conformação da memória histórica da gente, de contar a nossa história, de saber de onde a gente veio, facilita a nossa trajetória e esclarece o caminho para onde a gente deve seguir, deve partir. Hoje nós sabemos quem fomos, sabemos de onde partimos, sabemos o que fizemos e tanto mais estamos informados acerca disso. Então, minha palavra final é de agradecimento por essa iniciativa, e por mais essa iniciativa e por conta dessa forma tão ágil de realizar o processo de construção dessa memória histórica através dessas entrevistas feitas pela videoconferência. Parabéns, você é um excelente entrevistador, um excelente condutor de questionamentos e nos deixa muito à vontade para falar tudo aquilo que a gente precisa efetivamente deixar registrado. Obrigado. Maravilha, meu amigo. E meus amigos e minhas amigas, este foi o ABDT Memória Viva, um programa que visa mostrar à comunidade jurídica nacional e internacional os grandes nomes que compõem a Academia Brasileira de Trabalho. E a gente se encontra no próximo programa.